Olá a todos, bem-vindos a mais um Matemática Sem Aula. Hoje eu estou aqui, como sempre, com a Helena e com o Everton, e o nosso convidado de hoje é o professor Carlos Matias, e a gente hoje vai falar sobre um tema que é delicado, que é a humanidade dentro de sala de aula, a humanidade dentro da matemática. No caso, a desumanidade, que é uma coisa que, infelizmente, é muito presente. Então, gente, vocês querem se apresentar? Helena, Everton, professor? Vamos lá, manda ver aí, Everton. Everton e Helena, mandem ver. Acho que o pessoal já está conhecendo mais a gente um pouquinho dos últimos episódios, mas para relembrar, eu, o Edu e o Everton somos alunos da licenciatura de matemática, e inclusive desse jeito que a gente conheceu o professor Carlos Matias. Mas a gente vai deixar ele falar um pouquinho mais sobre quem ele é para vocês já... mas só posso dizer que, assim, primeiro dia de aula, 5 minutos de aula, nós três já estávamos apaixonados pela aula dele. Pois é. Certeza que vocês vão se apaixonar por ele rapidinho também. Eita, que bom. Tô com a bola toda, Everton. Tô com a bola toda. Mas é o grande professor, cara. É assim, eu, pessoalmente, pra mim, acho que eu tá com certeza no top 2 professores que eu tive na UF. Assim, disparadíssimo, eu pense. Tanto que estão falando de humanidade na matemática, né? O cara que trouxe a matemática humanitária. É isso aí, vamos mandar brasa, vamos conversar. Isso é um assunto importante, sabia? É importante a beça, porque normalmente tem essa coisa, né? De errar é humanas, quem faz ciências exatas é frio, é lógico, não gosta de poesia, não gosta. É como se meio que tem um mito, né, dessa coisa das ciências humanas e das ciências exatas como coisas que se opõem, né? Então quem faz um não gosta do outro, quem faz o outro não gosta do um. E isso é uma grande bobagem e a gente tem que falar sobre isso. Então parabéns pela escolha do tema, eu tô aqui amarradão de falar com vocês sobre isso. Inclusive uma coisa, né? O Everton, ele tá aqui fazendo matemática e ele é um poeta. Então, aí, ó. É isso. Pô, é bom demais, cara. Eu tento. Não chega a ser um poeta, assim, eu tento. Pô, eu, quando era garoto também, cara, tipo da idade do Everton, assim, gostava também de escrever. Gosto até hoje, na verdade. E assim, cara, eu acreditei nisso muito. De que, pô, cara, eu faço matemática, não tem nada a ver eu ficar escrevendo, sabe? É como se eu tivesse meio que, sei lá, me submetendo a um estereótipo. Um estereótipo, cara. Uma coisa que é totalmente fajuta, horrível. E aí, depois que eu vi o tempo que eu perdi, sabe? Depois, mais tarde, com 30 e poucos anos, tendo acesso, assim, a grandes obras literárias e lendo grandes poetas, eu vi o tempo que eu perdi, cara. Nossa, enfim. Então é muito bom, cara, ver vocês aí, jovens, e assim, trazendo essa discussão. Isso é bom demais, cara. Vocês têm que romper, tem que construir ponte. É isso aí. Bom demais. É isso. Tô por conta de vocês que mandam. Mas eu não ouvo muito, que eu tô muito travado. Mas uma coisa que a gente comentou até no podcast é como que o conhecimento é aglomerado. Então, assim, por mais que a gente seja matemática, mas escrever matemática não é forma de escrita, também bota exercício, sabe? Também ajuda. Então, assim, conhecimento é conhecimento, um vai ajudando o outro, vai tornar outra área, sabe? Sim, sem dúvida. Conhecimento é uma coisa ampla. E eu acho que a gente tem que ver muito de uma maneira mais... A gente tem uma palavra complicada que a gente usa, que é holística. É uma maneira mais total, mais ampla de nós vermos o conhecimento, entendermos o que é conhecimento. Então, eu acho que a gente, particularmente o pessoal que trabalha com ciências exatas, assim, muitas vezes ouviu todo um discurso e uma tradição em cima de algo muito restrito do conhecimento matemático, né? Não, isso aqui é como matemática, é tipo 2 mais 2 é igual a 4, é certo ou errado, quer dizer,
é um tipo de conhecimento que sempre carrega o estigma de ser perfeitinho, de ser exato, objetivo, que não depende de ninguém, é certo ou errado. E isso é uma coisa que acaba se transportando para a escola, se transportando para a sala de aula, gerando tensão entre estudante e professor, gerando tensão entre estudante e ele próprio ou ela própria. Quer dizer, se sente posto à prova, tipo, submetido a um processo que... E aí? Sabe? Quem vai bem em matemática é inteligente, quem não vai, sabe? Essas coisas são muito definitivas e causam sensações que não rimam com escola. Não rimam com escola. A escola é para ser um lugar lindo, é para ser um lugar de construção, de inclusão, de aproximação do outro, e não essa coisa que ela se tornou, um espaço de fragmentação. 8 às 10 é matemática, de 10 a meio-dia é outra coisa, e a gente fica refém de caixinhas que não existem no mundo, né? No mundo tá tudo junto, né? Pois é. Uma coisa que eu penso muito quando eu lembro dessa questão da matemática, porque hoje na faculdade a gente vê que a matemática é mais do que a conta, né? A matemática ela tem toda uma escrita, toda uma formalidade que a gente precisa na hora de você desenvolver alguma coisa. E eu na escola sempre fui muito colocado para baixo, porque eu tive muita dificuldade com redação. No Enem, a minha nota da redação foi lá embaixo, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade. Eu considero que eu aprendi a escrever e hoje eu tenho uma escrita aqui. Eu nem sei se eu já cheguei a comentar isso aqui alguma outra vez ou não, mas hoje em dia eu tenho uma escrita que é muito elogiada pela maioria dos meus professores. E assim, eu digo que eu aprendi a escrever estudando matemática. Eu aprendi a escrever justamente, né, tendo esse processo de descobrir como que é realmente a matemática, esse processo de me entregar de fato a essa matemática mais formal, mais universitária, né? Essa matemática mais puxada para um conhecimento mais puro da matemática. Então, assim, as coisas não estão separadas. As coisas estão tudo juntas e a gente tem que aprender a conectar isso na escola também. Sim. E tem uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando aí, Eduardo, que é essa coisa da demonstração, o ato de demonstrar. É sempre um tipo de argumentação que busca convencer. Né? Que busca convencer. Justamente, quando a gente fala sim. assim, poxa, o que é uma demonstração? O que é uma demonstração? Tal? É um texto onde você vai encadear argumentos de convencimento. Sim. Você vai tentar convencer o outro. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que você acaba construindo uma habilidade também de texto, de redação, de organização. É muito legal, isso é muito legal. E fora que isso ajuda muito na questão do raciocínio, né? A minha professora de Geometria 2, ela sempre diz que os alunos chegariam com menos dificuldade em geometria se nas escolas eles ensinassem a pensar um pouco mais matemática. Que até hoje a gente tem, né, na escola, todo mundo pensa que a matemática é aquele 2 mais 2, aquele monte de conta, aquele monte de coisa que não é sempre verdade. Não é sempre verdade, isso é fato. A gente sabe muito bem que não é, né? Inclusive a galera que está ouvindo o podcast já sabe que não é, porque eles já estão ouvindo a gente batendo nessa tecla há algum tempo. Que a matemática, ela não é só a conta. A matemática, ela tem muito, 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 muito mais ali, né? Essa argumentação matemática, as demonstrações, isso é uma coisa que me prende muito na matemática, que eu particularmente acho muito lindo. Para mim, o mais lindo da matemática. Tem gente que não gosta, eu gosto muito, muito mesmo. Muito bom. E é uma coisa que realmente me aproxima ainda mais da matemática, que me faz querer conhecer mais matemática. Então, é uma coisa que eu sei que tem gente, né? Todo mundo tem suas afinidades. Então, eu tenho afinidade com isso. Tem gente que não vai ter, né? E tá tudo bem. Sim. Mas talvez se a gente conseguisse mostrar para as pessoas que a matemática é mais do que aquele cubinho fechado que eles mostram, talvez isso atraísse mais gente. Sim. Uma pessoa que não tem tanta
não digo capacidade, mas habilidade. Ela não sabe lidar bem com as contas e aquele monte de número, mas sabe argumentar de uma forma legal. Sim. Quem sabe essa pessoa não pudesse ter um aproveitamento legal em matemática? Uma coisa que não acontece. Às vezes a pessoa escreve maravilhosamente bem e tem dificuldade com conta, sabe? Ela tem dificuldade em lidar com aquele monte de número, aquele monte de coisa, e ela acaba se perdendo. E aí a gente perde uma pessoa que poderia ir pra frente, sabe? Ter uma grande carreira em uma grande área, e às vezes ela não consegue porque não foi tão bem em matemática no Enem, que a gente sabe que é uma repetição, assim, aquele negócio, você tem que repetir 1.000, 2.000, 3.000 questões para você passar no Enem, né? É o que a gente tem hoje em dia. Exatamente, isso daí é o tipo de coisa que é uma escola que está muito refém do treinamento, né? Quer dizer, a qualidade em educação hoje, ela é medida pela capacidade de uma escola adestrar, preparar para uma prova. E, cara, eu sempre acreditei, desde quando eu era estudante, de que bom desempenho em prova é uma consequência de uma boa formação. Mas a gente vê que o que ganha espaço hoje é a questão do treinamento mesmo. Então é a preparação, então é a coisa do simulado. Sem contar que eu acho que assim, a prova, além de ser o bom desempenho ser a consequência de um bom ensino, a gente ainda tem o caso de que muitas vezes essa pessoa pode ter estudado muito, tá assim, super preparada. Se ela passar mal no dia, acabou. Se acontece qualquer coisa que desestabiliza ela, acabou. E aí você vai dizer que ela não é capaz porque aconteceu uma coisa naquele único dia que não permitiu que ela mostrasse que ela podia. Aí a pessoa sabia assim, sabia tudo, tinha dificuldade em um assunto, só cai aquele assunto. Enquanto o outro cara que cagou, literalmente só gravou aquele um assunto que caiu e se dá bem. É uma coisa que não dá pra, assim... São muitas variáveis. A gente vê, assim, o Enem tem pessoas que têm que, assim, viajar durante dias para chegar em um lugar que tem aplicação. Chegam lá, lugares sem qualquer ar-condicionado, ventilador, qualquer coisa, assim, naquele calor de novembro, com aquela sala abarrotada, e a gente diz que se as pessoas tiveram a mesma chance do que aquele que estava na outra sala. Então, assim, é muito difícil, né? Tipo, medir conhecimento para uma prova. A gente sabe que hoje em dia a gente também não tem muitas soluções. O Enem já é uma prova um pouco mais justa do que os vestibulares eram antes, mas ainda assim é muito difícil a gente medir conhecimento de alguém por uma prova, especialmente por uma prova que tem um peso tão grande na matemática e na linguagem, né? Que são, assim, consideradas as duas áreas mais importantes de todas. Verdade. Isso daí é que acaba muitas vezes, como a matemática tem essa coisa do certo e do errado, a escola e o próprio sistema de acesso ao ensino superior, ele pensa sempre em um olhar local de avaliação, como você está falando, vale só o que acontece naquele dia, só o que vale naquela hora. Quer dizer, a gente tem um estudante que ficou 12 anos dentro da escola, a gente podia ter visto tantas coisas, não, a gente vai deixar para ver em 2 domingos, ou uma coisa do gênero, né? Então isso é muito cruel, isso é muito difícil, e a gente acaba tendo injustiças de toda a ordem. E aí eu acho que nisso a questão da humanidade, da sensibilidade à pessoa é perdida, sabe? Eu acho que o tema do nosso podcast de hoje tem muito a ver com isso, com a parte da avaliação, tanto na escola como na universidade, é muito responsável pelo olhar. Vocês usaram o termo desumano, né? Eu incluiria outros 2 termos. Eu incluiria inumano, que é a matemática, uma ciência exata que tem nada a ver com a gente. Então é algo que é externo à humanidade, é uma lei do universo, uma coisa divina, enfim. Então é uma coisa meio que esvaziada da gente. É inumano, né?
é desumana, sim, porque põe todo mundo à prova, as pessoas ficam com medo, ficam desesperadas, cansadas, apavoradas. E ainda tem a segunda palavrinha que eu ia adicionar, que é o extra-humano. Quer dizer, uma matemática que é para o super-herói, para o cara que tem um maior talento, para o gênio, para o cara que é um super capaz. Quer dizer, o cara que vai bem na Olimpíada, ele é super inteligente. Né? Quem vai bem nas Olimpíadas, sei lá, se for uma Olimpíada de História, se foi premiado com dança, um jovem que dança para dedéu, isso não é reconhecido como uma inteligência, como uma alta habilidade, não credencia no senso comum da escola e entre as famílias da mesma maneira que a matemática credencia. E olha, como uma pessoa que participou já tanto de Olimpíada de Matemática quanto de Olimpíada de História, ambas brasileiras, gente, nunca vi uma Olimpíada tão difícil quanto a Olimpíada de História. Uma Olimpíada, assim, que realmente exigia muita pesquisa, muitos conhecimentos, um negócio, assim, doido, assim. Sim. Eu ali me senti completamente ignorante quando fui tentar fazer. Era realmente uma experiência muito legal, mas, assim, realmente percebi que, caraca, não é pra qualquer um. E a gente julga como algo muito fácil, né? Muito bobo, não tem muita importância. Essa coisa da humanidade, a história fala de vida, né? História das práticas, dos processos, né? Então isso é uma coisa muito complexa. Assim, a história, ela, em um certo sentido, ela tem uma maior complexidade, porque ela está trançada, né? Toda articulada com ciências sociais, com quem conta essa história, né? Quem contou a história. Isso é uma coisa curiosa, né? Qual é o jeito de se contar história? Quem contou a história? Quem escreveu o livro de história? Então, assim, em que época que esse livro foi escrito? Qual era o jeito de contar a história de cada época? E na matemática, não. Tem essa coisa de não. A matemática é um conhecimento acumulado que sempre foi como é. Sabe? Só cai verdade do céu e elas nunca se contradizem, elas nunca se esbarram. Essa é a visão que a gente tem de matemática. Não? Um jeito muito, muito árido, muito asséptico. É a palavra que eu gosto de usar. Aquela coisa de hospital, aquela coisa que que não tem pó, que não tem sujeira. É uma coisa perfeita, uma coisa estéril. E eu acho isso... Eu não vejo a matemática assim. Eu vejo a matemática feita pela gente, vivida pela gente. Eu não vejo uma rainha das ciências exatas, aquele negócio, a rainha de aquela pele clara, né? Aquele vestido limpo, né? Não, eu vejo uma pessoa comum de pé no chão, descalça. Essa é a matemática. E ao longo do tempo ela tem várias perspectivas da matemática, matemática acadêmica, matemática escolar, as matemáticas de outros grupos culturais, de outros grupos que têm as suas práticas matemáticas, práticas que se confundem com religião, que se confundem com diversos outros aspectos culturais que são completamente diferentes dos nossos, são outras perguntas, são outros interesses. Então eu vejo uma matemática mais humanizada. Quando eu falo uma matemática humanista, eu falo de uma matemática onde a gente tem efetivamente uma maior participação. Não só uma matemática para a humanidade, para a paz, para a solidariedade, uma matemática capaz de nos aproximar, de nos reunir, mas também uma matemática que é percebida como resultados em permanente mudança daquelas coisas que nós fazemos, daqueles processos que nós vivemos. Essa matemática vai sendo modificada, sabe? E eu acho que isso é um olhar importante.
Eu sei que vocês têm algumas questões sobre essa questão da matemática humanista. Se vocês quiserem perguntar para mim, mandem brasa aí, fiquem à vontade para perguntar. Só um rápido comentário. Você falou sobre essa questão, porque a gente vê a matemática como aquela, como eu falei, né, como um cubinho fixo. Isso, inclusive, dentro da academia, a gente teve muito isso, né, de gente achando que a matemática é imutável. Só que aqui, a gente do curso de licenciatura tem as matérias de geometria euclidiana. Geometria euclidiana, pô, a gente diz aí que a primeira teoria matemática axiomática. E a geometria euclidiana que a gente estuda foi estruturada por David Hilbert, no final do século XIX, se eu não me engano. Sim. Princípio do século XX. Eu não lembro exatamente das datas, mas foi aí depois de 1800. Então, assim, a gente vê que a geometria euclidiana, como Euclides escreveu, é uma coisa muito mais abstrata, muito mais complexa. Ele pegou e traduziu isso para que as pessoas que fossem estudar mais para frente pudessem ter um olhar um pouco, sabe, entender e compreender aquela obra do Euclides com mais facilidade. Então, assim, mesmo a matemática, ela tem constante mudança, mesmo que os resultados sejam equivalentes, ela está em constante mudança. Outra coisa que eu sempre ouvi falar foi a prova do último teorema de Fermat, que quando saiu na década de 90 foi um livro de 200 páginas, e hoje a gente tem aí várias versões simplificadas disso. Então, mesmo a matemática vai se simplificando com o tempo, com que a gente vai descobrindo mais matemática, vai descobrindo outras perspectivas dentro da matemática. Então, assim, a matemática ela não é imutável. A matemática ela depende do contexto, ela depende de muita coisa, e isso que muita gente não vê. Infelizmente, muita gente não vê. Eduardo, e isso que você falou aí é uma coisa muito importante, porque, só para você ter uma ideia, até o início do século XIX, eu diria até o início do século XIX, a geometria de Euclides, para filósofos, para matemáticos, era quase que um exemplo de que a matemática era uma coisa realmente objetiva, era um conhecimento absolutamente a priori da humanidade, assim, o espaço físico, ele era a geometria de Euclides, etc. E a geometria euclidiana, ela era quase que identificada como a verdade matemática ligada ao espaço físico, como o número era ligado ao tempo. Então, são dois conhecimentos que a gente entendia até aquele momento como conhecimentos que eram quase que exemplares da objetividade da matemática. E aí você percebe que uma coisa muito bacana aconteceu no século XIX, que foi a construção de outros modelos não euclidianos de geometria. Quer dizer, há outros modelos em que um daqueles 5 postulados, particularmente o quinto, famoso quinto postulado, né? Isso, ele não é válido. Então, aí, uma coisa, quando isso aconteceu, cara, foi uma loucura, porque a gente falava assim, caramba, então não é a geometria de Euclides, é uma geometria, eu tenho outra. Caramba, será que isso pode acontecer com os números, sabe? Então, se você olhar a segunda metade do século XIX e o início do século XX, você vai ver vários matemáticos tentando formalizar o conceito de número de uma maneira formal, a questão axiomática, mas em outros termos, como fez o Hilbert, que você falou no iniciozinho no final do século XIX, iniciozinho do XX, ele recoloca uma nova construção axiomática, que é o que vocês fazem na UF, no curso de geometria, os axiomas de incidência, aquelas coisas, né, de incidência, ordem, etc. Isso, exatamente. Então, e isso daí não era uma coisa que havia originalmente na obra de Euclides. Mas o que eu acho interessante é que é uma resposta. Então você vê que matematicamente, ainda que os gregos tivessem também axiomas e o Hilbert trouxesse outros axiomas, cara,
a obra de Euclides, os elementos era muito mais uma estruturação de um conjunto de coisas. Olha só o que a gente consegue fazer. A gente consegue traçar uma reta ligando dois pontos quaisquer, a gente consegue fazer isso, a gente faz isso. Então você vê que as demonstrações são construtivas. Você vê que elas estão querendo explicar o jeito de fazer. É algo prático, é algo quase que verbal. E quando você olha para a axiomática que o Hilbert trouxe, é uma axiomática mais seca, estruturante, apenas mais manipulativa. E aí você vê que essa mudança da matemática que você falou muito bem, Eduardo, é uma mudança também não apenas nos axiomas ou no conteúdo, mas no jeito de entender, no jeito de fazer, no jeito de achar o que é suficiente, o que não é, o que é necessário, o que não é. Então, eu acho que essa é que é a beleza e a humanidade da matemática, ou das matemáticas, né? Que você está sempre submetido ao desejo que um certo momento histórico traz. Qual é a intenção daquele momento histórico, né? O que a gente está querendo fazer? Isso se reflete na matemática. Então, cara, isso é muito legal. Se você olhar o cálculo do século XVII, do século XVIII, do século XIX, eles muda completamente. E isso eu fico doido, porque na universidade vai todo mundo falar, poxa, mas o teorema do valor médio é o mesmo. Só que as pessoas não entendem. É como se eu estivesse olhando para uma árvore, para uma macieira gigante, e eu a julgasse e a compreendesse apenas pelo sabor da maçã que ela me dá. Eu só olho para o teorema, eu só olho para o produto que ela me dá. Eu não olho para o tronco, eu não olho para a terra, eu não olho para a seiva, eu não olho para a folha. E a gente precisa entender que a matemática é uma ciência viva, tá ligada aos problemas, aos desejos da gente. Então a gente precisa ter um olhar mais amplo do conhecimento matemático. Mas eu comentar aquele momento que o Edu pediu a palavra, exatamente isso. Eu lembro de uma fala de uma professora minha, no primeiro ano do médio, que foi até uma das pessoas que mais me fez querer história, né? Eu, durante o ensino médio todo, eu quis fazer história. Chegou no Enem e eu resolvi fazer matemática. Tive essa grinada. Mas foi exatamente isso que ela fala, não, porque a história e a geografia são ciências vivas, estão sempre mudando, não sei o quê. E eu tinha muita ideia de matemática morta. Tá ali já feitas as contas, eu ponho no papel e vida que segue. Sabe? Só agora, já na faculdade, eu falei, não, mas existe um monte de projetos sendo feito, um monte de axiomas sendo desfeitos, eu acho que todas as ciências exatas em geral, a química, a física, a matemática, a gente não vê, a gente vê tudo que foi descoberto séculos atrás. A gente não tem ideia do que está acontecendo hoje em dia, das descobertas. Tem coisa, por exemplo, na química mesmo que a gente estuda, o modelo atômico que a gente estuda, já é provado hoje em dia que está completamente errado. E mesmo assim, a gente continua estudando. Estudando, sim. Não só isso. Assim, muito contato com esse movimento que essas ciências têm. A gente tem essa impressão que foi descoberto lá atrás e pronto, já está concluído, já fechou, já está ótimo. Tipo, não, tem tanta coisa ainda sendo vista, tem tanta coisa sendo pesquisada, tanta coisa interessante aí. E a gente não tem ideia de nada disso. Pois é muito difícil, porque assim, o colégio ele demora para se atualizar, né? Eu acho que isso foi até uma coisa que a gente também já deve ter comentado por aqui, que o colégio ele demora a atualizar os seus conhecimentos em todas as áreas. Na matemática, na física, né? Eu tive, durante um período curto do ensino médio, uma pequena introdução à física quântica, e poder estudar o que foi descoberto há 50 anos atrás, e o bóson de Higgs, né? Eu fiz um trabalho sobre o bóson de Higgs. Foi uma partícula que foi descoberta, entre aspas. Ela foi descoberta matematicamente e em 2011, 2013, eu não lembro agora exatamente, foi provada usando, né, um acelerador de partículas e tal. E isso tudo, toda essa contextualização da física, sem conta, sem precisar encher um quadro de conta, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito lindo.
é uma coisa que poderia acontecer na matemática, é uma coisa que poderia acontecer em todos os outros locais, né? Como a Helena falou, o negócio do elétron também. A gente está estudando um modelo que é ultrapassadíssimo. Então, assim, a escola demora para se atualizar. Eu acho que isso entra um pouco, né, na questão da desumanidade, porque essa questão da matemática rígida, das ciências, no geral, rígidas, vem de lá de trás. Hoje em dia, a gente vê uma geração, pessoas com a mente muito mais aberta, que veem o movimento das coisas. Então, eu acho que a nossa luta aqui é justamente essa, é tentar mostrar para cada vez mais gente que não é aquele modelo rígido, né? Não é como uma cadeia, é uma coisa que é para ser libertadora. A educação, a ciência é uma coisa para nos trazer, né? Nos querer fazer mais perguntas. Sim. Eu acho que a base desse erro já começa assim, lá atrás, que é justamente que tem que passar essa ideia que a matemática é uma ciência completa, uma ciência que não tem erro, uma ciência que já está bem formada e bem, assim, o que foi dito já foi dito e tá ali. Bem exata mesmo, né? Exatamente. Você não tem como mexer nisso, é aquilo. Exato. Eu acho que a gente ainda tem muito isso, de tipo, não pode errar, não existe erro, não pode ter nada que foi provado pode ser contradito, tem que ser tudo ali dentro. Eu acho que isso é algo que desde lá de trás que a gente traz, uma coisa assim, muito antiga mesmo, que hoje em dia se repercute na nossa educação com esses traços ainda que sobraram, que é essa coisa do vamos ver só o que já está bem provado, a gente ensina, não pode errar, é sempre essa exatidão, é sempre isso aqui foi provado, isso aqui vai ser eterno, isso aqui está longe da gente, isso aqui... Todas essas questões que a gente estava falando. Isso é uma boa... Muito bem colocado, Helena. Eu acho que a gente precisa discutir muito esse significado da palavra exata, porque, na verdade, essa imagem, aí começa com o que o Eduardo falou, com o que o Everton falou e com o que você falou agora. Essa ideia, as ciências exatas que não mudam, que estão assim, que carregam esse estigma porque elas são assim, porque elas são corretas, elas são exatas. O que é exato não muda, tá certo? Então, quer dizer, essa inércia, essa resistência criou uma imagem de ciência matemática que é resistente à própria mudança. E essa resistência à própria mudança, ela é muito grande até entre os professores nas universidades. Por exemplo, quando corrige uma prova, vai corrigir uma prova, fez uma integral daquelas horrorosas, tal, tem que usou o método de frações parciais, aí virou 3 integrais, aí usou o método tal em uma, método tal em outra, aí chegou no final, em vez de achar raiz de 3 sobre 2, sei lá, errou um sinal lá, achou menos raiz de 3 sobre 2. Cara, tem professor que vai dar 0, que vai dar errado, porque vai falar que não, mas a matemática é uma ciência exata. Se a resposta é raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 está errado. E aí tem isso que a Helena falou. Quer dizer, essa visão tosca de matemática, intolerante, radical, ela se transfere e se manifesta nos critérios de avaliação e deforma uma matemática que era para ser inclusiva, que era para ser acolhedora, em algo como botar você à prova. Gente, percebam, o erro é uma coisa absolutamente natural. Eu sou professor, eu erro em sinal quando eu estou dando aula de cálculo. Eu erro, vocês erram. Esse professor também erra. Ele erra o sinal. Várias vezes eu erro em sinal dando aula. Isso é uma coisa normal. E o ponto que eu entendo é que a gente, como professor, em um curso de licenciatura, vocês lindos, professores em formação, o que é de mais importante é que vocês percebam que o erro não é algo para interromper o processo de avaliação e você dar 0 e dar tchau. Não, o erro, ele é uma oportunidade para vocês, professores, agirem.
O erro não é algo a ser meramente punido, é algo a ser explorado pelo professor, aproveitado, é um ponto de aproximação, não é um tchau, você tirou 0, é oi, vem cá, olha só, você deu mole aqui nos seus limites do FI, você trocou, por isso que você achou com o sinal trocado. Mas a gente precisa ter um olhar tolerante e a gente ter clareza que os estudantes conseguiram fazer tudo e que esse é um erro de sinal ínfimo e absolutamente insignificante, mas a gente ainda resiste. Tem professor que se sente culpado, mas a resposta era raiz de 3 sobre 2 e eu vou dar tudo para ele que botou menos raiz de 3 sobre 2, eu tenho que punir. Quer dizer, o ato da punição é como a gente entende a justiça na universidade. Isso é uma deformidade. Isso é um olhar deformado. Toda ciência humana não foi feita por marciano, pomba. Foi feito pela gente. A matemática é uma ciência humana, a física, as ciências sociais, toda ciência é humana. O que a gente tem que discutir é qual o significado de exato. Qual o significado de uma ciência exata? É isso que a gente tem que discutir, que a gente tem que levar para a escola. Então, exato no século XIX ou no século XVIII não era o nosso exato. Então, a gente precisa de tolerância, de humildade, de querer conhecer o outro, de querer entender o outro. E é por isso que eu me engajei nessa luta. Virou uma... Quase que eu sempre... Isso muito me incomodou, desde quando eu tinha a idade de vocês, que eu estava estudando matemática, fazendo meu curso de graduação, depois fazendo a pós-graduação e tudo mais. Eu sempre me senti muito ressentido com esses absurdos, com essas injustiças, com esses critérios deformados de avaliação, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente botar isso, chega, tipo, não dá, a gente tem que conversar sobre o que é ser professor e vamos formar professores, caramba. Entendeu? A gente não tá querendo... Aqui não é concurso. A disciplina de cálculo 1 não pode ser concurso para cálculo 2. Isso não existe. Quer dizer, qual é o significado de cálculo 1 na formação do professor que vai ensinar matemática? Isso é que a gente tem que deixar claro para o estudante. Qual é a importância de fazer um curso de cálculo para um professor que vai ensinar matemática? É isso que a gente tem que deixar claro. E acho que dentro do cálculo é exatamente a única coisa que a gente não vê, que não é falado pra gente. Exatamente. Quer ver o negócio? Eu aposto com vocês 3. Ó, a gente tá aqui fazendo um negócio ao vivo, não combinei nada com vocês. Qual é a pergunta que vocês já fizeram e vocês já ouviram algum amigo fazer, e quando vocês forem professores, vocês vão ouvir sempre? É a pergunta mais popular da escola e a mais popular da universidade. Qual é? Digam aí pra mim. Vocês sabem já qual é. Pra que serve isso? É isso. Eu me faço toda a aula de cálculo essa pergunta, professor. Isso é um sintoma. Isso não é uma pergunta. Isso é o sintoma de uma universidade dormente. A universidade, ela adoeceu e ela perdeu de vista que ela precisa deixar claro o que ela busca, o que ela propõe a vocês. Então, assim, quando eu digo a gente, eu não digo a UF, mas eu digo aí todo um universo de universidades aí, o que a gente vem propondo é colocar vocês para fazerem disciplinas durante 4 anos e no fim é isso. Quer dizer, é isso. E não é isso. Não é isso. Ser professor é muito mais do que saber o conteúdo matemático, do que ter a didática ou o recurso pedagógico para ensinar. É muito mais do que isso. Então tem esse olhar sensível, tem um olhar, tem que ter empatia, entendeu? Tem que ser solidário. Não pode ser essa dureza que a gente tem na universidade, sabe? Essa vaidade, chega a ser brutal. Então,
Isso realmente eu acho que a gente precisa avançar nessa pauta aí. Professor, já aproveitando que a gente está nessa cone da matemática e a história e tudo mais, como é que é a sua história matemática, pessoal? Também, a gente que você por mais do senhor, o pessoal tá ouvindo, como é que foi seu Everton, fala de novo que deu uma congelada geral aqui. Tinha sido eu, acho que foi ele. Fala de novo que o fui seu eu. áudio deu uma caída. A internet resolveu falhar agora que eu tô gravando. Não, O tá dia tudo inteiro, bem, boa. tá tranquilo, diga lá. Então, mas como é que foi essa sua... Você olhou para aquele quadro cheio de números e falou, não, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Eu quero ver quadros cheios de números estranhos e coisas complexas o resto do meu viver. Claramente, todo episódio o Everton mostra que ele tem algum problema com esses quadros cheios. Eu tenho muito problema com quadros, cara. Eu não gosto de quadros. Poxa, mas eu amo isso. Aqui nesse podcast a gente tem dois extremos, né? Eu que sou a pessoa que sou apaixonado, louco por matemática pura, quero estudar matemática pura, e o Everton que quer distância. É o louco da educação, é o contrário. Professor, eu me sinto realizado quando eu pego assim um texto de didática, um texto de psicologia, de educação. Sim. Agora, a apostila de cálculo é uma dor diferente, viu? Então, respondendo a sua pergunta, Everton. Olha, eu fiz, o meu vestibular em 1984, no final do ano de 84. E, na verdade, eu queria fazer informática. Eu não queria fazer matemática, não. Eu queria fazer informática. No entanto, naquele ano, o curso de informática ele era uma modalidade do curso de matemática. Quer dizer, para você fazer informática, você tinha que entrar para matemática, aí você fazia 2 anos de matemática, e aí depois de 2 anos você escolhia entre bacharelado, licenciatura, estatística, atuária, informática. E aí eu entrei na matemática e comecei. Cálculo 1, geometria analítica, álgebra linear, esses negócios todos comecei. E tinha computação 1. Aí primeiro período eu comecei a fazer, a disciplina que eu mais gostei, cálculo, a que eu mais detestei, computação 1. Eu falei, aí no outro período, a disciplina que eu mais gostei, cálculo 2, a que eu mais odiei, computação 2. Eu falei, acho que não é pra mim. Não tá dando certo. Quer dizer, informática talvez não seja minha, né? E eu acabei dando uma guinada e fui para matemática. E aí segui, cara, a minha formação toda formal foi em matemática pura, cara. Eu fiz bacharelado, eu fiz mestrado em geometria diferencial, meu doutorado foi em EDP. Na verdade, cara, eu diria para você que eu fiz dois doutorados. Um em geometria diferencial, que eu larguei quando eu estava indo viajar para fora para poder concluir o trabalho e defender a tese. Eu estava indo para um sanduíche e saí em 1993. E eu larguei esse doutorado para tocar bateria. Eu toco bateria, sou baterista, não sei se vocês sabem disso. E aí eu decidi naquele momento, era um momento financeiro muito ruim no Brasil, era um ano muito difícil. 93 foi, vocês olharem a história do país, era um momento muito complicado, familiar também. Eu acabei optando por seguir uma carreira na música. Eu estava muito bem engajado, estava tocando com pessoas com nome, estava viajando bastante, ganhando algum dinheiro. E eu larguei um doutorado, na última volta da corrida, para ir tocar. E aí eu fiz um concurso para Rural, e em 1994, depois que eu fiquei quase um ano viajando, eu fiz um concurso para Rural, entrei como professor de lá, e fiquei esperando a minha vez para poder sair e fechar meu doutorado. Levei um tempão para conseguir sair, tinha um monte de gente para poder sair pro doutorado na minha frente, lá na Rural.
E aí as pessoas foram saindo e tal. Eu fiquei 8 anos na fila esperando, pra você ter uma ideia. 8 anos esperando na fila. E aí eu finalmente consegui sair em 2002 e fiz meu doutorado em EDP, em equações diferenciais parciais. Então a minha formação é toda impura. Aí você fala, pô, tu é maluco, mas tu trabalha com educação, que tu é doido, então tu é doido. O que houve para mim foi que, na verdade, durante esse tempo que eu fiquei na Rural, eu acabei me envolvendo com a parte de filosofia e história da matemática, filosofia da matemática, filosofia da educação. E isso me ganhou, cara. E, na verdade, eu queria fazer doutorado em educação matemática, em filosofia da educação matemática, para falar a verdade. O que aconteceu foi que, na época, não tinha no Rio de Janeiro nenhum programa com doutorado, nenhuma pós-graduação com essa área. Então eu acabei ficando aqui, eu acabei pegando mesmo para não perder mais tempo, um doutorado numa área que não era a área que eu queria exatamente, mas porque eu sabia que é uma coisa importante dentro da vida acadêmica você ter um título e não havia nenhuma expectativa para abrir uma pós-graduação em nível de doutorado naquela área no Rio de Janeiro. Aí, pô, minha mulher engravidou e eu falei, caramba, agora eu tenho que resolver isso. Eu não posso... Estava financeiramente complexa a situação. Então, eu acabei optando por isso. Mas, assim, foi um doutorado que eu levei meio que de maneira burocrática, mas eu nunca tive um primeiro interesse nisso. Mas, concomitantemente, continuo trabalhando com música, continuo escrevendo, continuo produzindo as minhas coisas. Agora tem esse canal no YouTube maluco aí que eu inventei para poder viver esse hobby, né, de produzir vídeos e tal. E, cara, eu tô feliz, assim, tô muito, assim, realizado. Encontrei um canal para poder compartilhar essas coisas que eu gosto de fazer, compartilhar minhas ideias. E eu vejo que as pessoas estão ouvindo também coisas que elas muitas queriam ouvir, muitas pessoas assim desgostosas da universidade, assim, desesperançosas. Então cara, tá bom, tá um bom momento, mas grosso modo foi isso. A matemática surgiu na minha vida desse jeito. Eu queria fazer, na verdade, informática, eu não queria fazer matemática não, foi um acaso. Então você teve 2 reviravoltas, né? Da informática, matemática e da pura para licenciatura. Pois é. Exatamente. E agora virei youtuber. Cara, o negócio é o seguinte: a gente tem que perseguir a felicidade, cara, da gente. De maneira implacável. Então não tô nem aí, cara. As pessoas podem... Tem gente que fala pra mim assim, pô, cara, até maluco. Faz o doutorado numa área, pô, cara, segue naquela área e, pô, produz teus artigos naquilo. Cara, mas assim, tipo, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa, entendeu? Então não tô nem aí, cara. Eu não carrego vaidade alguma com a minha vida na academia. Eu deixo que apenas aquilo que me dá prazer e que eu sei que é importante, que eu julgo ser importante, eu só faço isso, cara. Eu não negocio. Isso é inegociável para mim. Então, assim, e vamos seguindo. É isso aí. Acho que o mundo seria um lugar melhor se todo mundo tivesse esse pensamento. Só para o pessoal que está assistindo aqui, vai ficar aqui embaixo no comentário também o canal do professor, matemática humanista, um canal maravilhoso. Se eu estou sabendo alguma coisa de cálculo ainda, é graças a ele. E quem tá no Spotify e tudo mais é Matemática Humanista no YouTube, e aí consegue ter acesso com ele, que é um canal muito bom, assim. Visitem lá, é assim, muito bacana. É muito bacana. E tem várias críticas assim que eu faço, que eu sei que se eu fizesse, às vezes dentro da própria universidade, ia ser complexo de fazer, sabe? Eu prefiro fazer fora.
para não ter problema, entendeu? E agora, por exemplo, eu inventei dar um curso de cálculo aberto numa de reunir doações para comprar cesta básica para pessoal que está passando para a família que está passando assim, necessidade, né, cara? Então tem a Ação da Cidadania, aquela ONG do Betinho, Ação da Cidadania, Brasil Sem Fome. Então eu dei um curso de cálculo agora, vou acabar agora sábado que vem, não esse agora, o outro. Vou acabar a última aula de cálculo, mas assim, numa de... Galera, o site dos caras é isso daqui. Se você estiver gostando do curso, doa lá, entendeu? E é meio assim, numa de tentar levantar recurso para essas famílias. Né? E se eu estivesse na universidade, isso não ia ser difícil de fazer, eu acho. Uhum. Você tá mutado, Helena. Tô aqui só admirando em silêncio. Ah, tá. É que eu vi sobre o comentando, eu falei, deixa eu tá falando Fiz isso. nossa. Mas... Muito bacana. É isso. A gente fica impactado, né, cara? Estamos na luta. E assim, por exemplo, se eu estivesse dentro da UF, eu acho que eu não ia conseguir propor um curso e aí as pessoas iam ficar preocupadas. Ah, mas tem certificado? Ah, mas aí a ProEx ia ficar, meu Deus, mas isso não tem a ver com a ProEx? Isso não é feito assim? Aí tem aquela burocracia. Ah, mas tá entrando dinheiro para onde? Não, cara, não é dinheiro para mim, não. Eu nem fico sabendo de nada. Eu dou o link do site dos caras. Assim. Eu não recebo percentual de nada. É direto para eles. Eu nem fico sabendo se alguém doou. Eu não sei se tá dando certo. Mas assim, não me importa. Para mim não faz a menor diferença, porque verdadeiramente é o que está me deixando dormir. Tipo assim, cara, eu tô muito arrasado com esse momento que a gente tá vivendo. Pessoalmente, tá sendo muito difícil para mim, em nível pessoal, passar por esses momentos agora de 2020, 2021, ouvindo o que eu tô ouvindo do governo, ouvindo essas coisas todas que a gente está ouvindo. Isso tá me deixando doente. Então a forma que eu tenho de colocar para fora sei lá, amor, porque não é possível. Precisa vir amor de algum lugar, tá entendendo? Então, quer dizer, se não chega, vai. Se não chega nada pra gente, eu vou dar. E é isso. E aí eu tô fazendo realmente isso, cara. É um projeto, a Matemática Humanista é um projeto, eu até fico muito feliz de falar isso aqui, dentro da UF. É um projeto bancado completamente por mim, é da minha vida, eu nunca recebi um centavo, nenhum vídeo é monetizado, nada. Eu pago para doar, eu pago para fazer isso tudo. Acreditem se quiser. Você é maluco? Não, cara. Maluco seria alguém que não fizesse isso. Eu acho que do jeito que a gente tá, com as dificuldades que a gente tá, eu acho que é muito difícil, cara. Verdadeiramente a gente não fazer coisa alguma. Não é possível. A gente tem que fazer alguma coisa, tá entendendo? Não é possível. A gente tem que fazer alguma coisa. É fogo, horroroso o que tá acontecendo. É uma situação bem complicada mesmo. Acho que pra gente que é jovem, provavelmente é uma das mais complicadas que a gente, estando vivo, já viu. Sim. E é muito complicado, né? Tipo, é muito difícil, assim, tudo, assim, a gente anda na rua e não consegue deixar de notar a quantidade de moradores de rua que aumentou, a quantidade de pessoas que estão, assim, beirando ao desespero mesmo, com a fome e tudo isso. E queria dizer que, assim, me deixa muito feliz de ver um projeto como o seu, assim, poder ver que a matemática, os professores de matemática ainda podem estar dentro da própria matemática e engajando em algo dessa forma. Eu acho isso muito legal e acho que isso poderia ser emendado numa pergunta. Sim.
que eu gostaria de saber sobre essa questão da matemática mais humana que a gente já debateu aqui. Esse foi um exemplo que você deu até de como tentar implantar essa humanidade na matemática. Quais seriam as outras formas que você acha que você implanta durante seu dia a dia a matemática? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que eu sempre falo dentro lá do canal e também nas minhas aulas, falo na UF, isso é uma coisa que eu falo sempre, na verdade, é que o jeito com que nós nos relacionamos com a matemática é, eu diria, quase que completamente definido pela nossa forma de entender o que ela é. Então, se eu acho que a matemática é uma ciência exata, desumana, inumana, extra-humana, para poucos, não depende da gente, você só descobre, é tudo perfeito e exato. Quando eu for ensinar algo assim, quais são os pontos de conexão que eu vou encontrar com algo que assim é percebido por mim? Quer dizer, como eu vou conseguir ensinar um alvo da perfeição? Eu vou descrever para você. Então você vê a quantidade de professores e professoras de matemática que dão aula como se estivessem descrevendo algo que vem. É como se a definição fosse confundido com objeto. Então, às vezes a aula é literalmente só ler a definição. Abrir o texto ali e ler a definição. E isso. Você mostra aquela apresentação formal, você fala que aquilo é matemática. Quer dizer, é uma matemática que, na verdade, é uma descrição, é uma representação formal de algo que, em princípio, deveria ser muito maior. E é muito maior na minha forma de ver. Então, eu digo que, como a gente consegue aplicar isso na minha vida, eu aplico divulgando para todos, sempre que possível, uma percepção que a matemática ela é feita pela gente. Ela é um construto humano. A natureza dela é cultural. O fato de a matemática não depender de mim, ou da Helena, ou do Everton, ou do Eduardo, o que é verdade, quer dizer, se nós quatro aqui deixássemos de existir por algum motivo, a matemática ia continuar aí. Mas o fato de ela independer de cada um de nós, entre aspas, isso não quer dizer que ela independe de todos, não quer dizer que ela é externa à humanidade. Há uma realidade intermediária entre o individual, o interpessoal e a coisa divina, extra-humana. E essa esfera intermediária é a cultura. Quer dizer, ainda que a matemática independa de cada um de nós, ela depende da espécie humana, ela está inscrita na espécie humana. Mas se todos os homens morressem, ainda teria tantos planetas, tá? Cara, não, teve alguém que não morreu. Porque quem está contando? Quer dizer, ainda tem, 9 planetas. Mas quem está contando se todos morreram? Quer dizer, quem imagina essa situação ainda está vivo para contar. Para ter a matemática, tem que ter alguém fazendo, né? Isso. Pensando ali. Nós somos o meio. E aí, esse aqui é o ponto. O que dá vida à matemática é a gente. É cada um de nós. Então, o que eu digo mas tem as fórmulas, as relações. Você para ter uma relação, você precisa de alguém curioso, disposto a percebê-la, disposto a escolher variáveis, linguagens, formalizar relações, querer convencer os outros. Olha, o volume de uma esfera é 4/3 de πr3. Isso tem a ver com uma característica de um certo objeto que se manifesta
inicialmente pela curiosidade de alguém. Não é algo que está ali, intrínseco ao objeto. É algo que decorre, não o resultado, mas a manifestação dessa fórmula. Entendem? Então, assim, a gente... Isso é uma coisa que incomoda muitas vezes algumas pessoas, porque parece que você tá... Mas isso... Então, tudo é assim. Tudo é assim. Todo conhecimento é cultural. Todo conhecimento é cultural. E o que torna a matemática exata na verdade, é a nossa permissão. Quer dizer, só fica na matemática aquilo que todo mundo concorda. O que é a discordância sai, não é matemática. Ou seja, a matemática ela se torna exata pela nossa escolha. Essa exatidão ela vem depois da gente, ela não vem antes. Entendeu? Então isso aí é uma coisa que para mim é muito importante. Pode parecer, Helena, uma loucura da minha cabeça, mas eu acho que isso é muito inclusivo. Porque se eu falo que a matemática tem a ver com vocês, vocês se sentem incluídos, vocês se sentem parte disso. Então isso engaja, isso mobiliza, isso inclui. Se eu falo que um povo, uma tribo indígena tem uma prática matemática, eu incluo essa tribo, eu trago ela para a escola, ela vive na escola. Se uma comunidade quilombola, que é oprimida, que está passando por muitas dificuldades agora, ela tem as suas práticas matemáticas historicamente construídas, isso precisa se manifestar como um conhecimento matemático que é diferente do conhecimento matemático escolar, é diferente do conhecimento matemático acadêmico. Não, mas é um conhecimento matemático. E quando eu defendo que há outros conhecimentos matemáticos, as pessoas entendem como se eu estivesse criticando a matemática pura ou criticando a matemática acadêmica. Não é nada disso, muito pelo contrário. A matemática acadêmica, a matemática escolar é importantíssima. É uma coisa que a gente... É um construto humano sobrevivente aí de milênios de guerras, de processos de colonização, de dinâmicas entre diferentes encontros culturais, guerras, sistemas numéricos que foram invadindo a Europa, que concorreram com outros, várias questões históricas que se consolidaram nisso que a gente tem hoje. Mas há conhecimentos matemáticos ocultos que foram silenciados, por vezes, por povos que foram raptados da África, que foram escravizados, que foram violentados, que foram trazidos à força para cá. Aquela matemática informal, boa parte dela morreu junto com aquelas pessoas violentadas. Então, assim, isso tudo levanta um ponto para mim que é como eu quero finalizar a minha resposta, já até bastante longa para a Helena, que é: a gente não pode olhar para a matemática apenas como uma coisa que nós fazemos. Nós precisamos vê-la eticamente em ação. A matemática, as práticas matemáticas, é importante que elas estejam atentas a uma ética da humanidade, a uma ética solidária, a uma ética de respeito, a uma ética de cooperação, a uma ética planetária que respeita o meio ambiente. Então não adianta eu criar uma super teoria, resolver uma equação diferencial complicadíssima para resolver um problema, para descobrir um radar que consegue captar o que está escondido e mandar uma bomba lá e matar não sei quantas pessoas, ou calcular a trajetória de uma bomba perfeita, ou de uma reação em cadeia nuclear para poder explodir, para ter um alto poder destrutivo. Quer dizer, a gente precisa incluir dentro da matemática que se faz um sentido mínimo de ética. Então, a matemática humanista, ela é uma filosofia da matemática que busca prezá-la
pela inclusão, pela aproximação das pessoas, uma matemática para a paz, para a solidariedade, né? Criativa, crítica, sabe? Assim, subversiva, mas sempre para a paz, para a aproximação. A gente precisa disso. A gente não pode ter uma ciência que... Outro dia eu li uma entrevista de um matemático famoso brasileiro, aí, eu não vou entrar no mérito de quem é, para não gerar problema, mas o cara falava que a importância da matemática era porque os países se desenvolvem e geram riquezas. A matemática, saber matemática é uma coisa que ajuda os países a gerarem riqueza. Cara, esse foi um argumento usado durante a escravidão no final do século, sabe, no meio do século XIX. Você ter escravos gera riquezas. A questão é, que tipo de riqueza se gera, para quem se gera? Então, quer dizer, qual é o limite da construção de riquezas? É destruir o outro? É escravizar? É oprimir? Então, assim, a geração de riquezas é algo longe de ser suficiente para justificar a grandeza da matemática. Mas longe. Porque todo tipo de podridão e mesquinharia e estupidez é feita para gerar riqueza. Veja o bando de boçais que hoje estão aí à frente, né, se enriquecendo, saqueando o nosso país. E a gente precisa verdadeiramente, cara, se manifestar de uma outra posição. Eu acho que a gente precisa ter uma outra visão de matemática, verdadeiramente. Não é para gerar riqueza, sabe? Assim, é uma riqueza, é discutir a boa riqueza, a riqueza solidária, a riqueza da paz, a riqueza de respeito ao meio ambiente, uma floresta que é viva, um planeta vivo, não um planeta morto, em crise ambiental, desequilibrado. Entende? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Enfim. Um comentário que eu pensei, professor, sobre esse negócio de gerar riqueza, que não é só matemática, não. Acho que nenhuma ciência pode ser tida como gerar riqueza, porque gerar riqueza é queimar a Amazônia, sabe assim? Nesse estilo de gerar riqueza que afastada dessa... Acho que a gente... principalmente em ciências exatas, se afastam das consequências, né? Acham que é um conhecimento muito afastado do nosso meio, da nossa sociedade, não influencia. E com esse pensamento que desmata, que constrói bomba, porque não vê, assim, a responsabilidade. Que joga uma bomba nuclear numa cidade de papelão e madeira. Exatamente. Sem nenhuma base militar lá. Pois é, isso é muito triste. A gente precisa ir além. Quer dizer, a matemática, não dizem que ela está em todo lugar? Uhum. Então, se ela de fato está em todo lugar, que seja entre nós, que seja para nos aproximar. Podia sair de alguns desses como esses, né? Não está em todos, sair de umas frentes como essas. Mas eu acho muito interessante que eu estava falando para os meninos, né? Eles já sabem que eu participo de alguns grupos de estudo e agora a gente está estudando o livro do Howard Gardner sobre as inteligências múltiplas. Sim. E no último capítulo que a gente estava estudando, ele comenta sobre que as inteligências são amorais. A inteligência, o conhecimento não tem uma moral, não é positivo nem negativo. Mas ele precisa ser trabalhado, porque senão, sem só deixar a força do acaso, ele não vai ser pelo acaso, vai sair e dar um produto positivo. A gente não pode deixar mais a inteligência ao acaso, desvinculada a qualquer moral, achando que sem trabalhar isso, vou estalar o dedo e vai dar em alguma coisa boa. A gente precisa trabalhar essa ética, essa moral, esses valores junto com as nossas inteligências, se a gente quer produtos positivos para a nossa sociedade. Achei isso muito interessante e acho que conversa com tudo que foi falado aqui. Exatamente, exatamente. Matemática e ética. A ética, para boa parte dos matemáticos, não tem essa de ética, não. Eu faço matemática. Quem vai ver ética é filósofo. É como se a ética fosse algo que limita, que aprisiona o trabalho do matemático. Não faz parte da minha área. Isso aí você vê nos outros lugares. E aí, professor?
e a gente tem um grau maior ainda, que a gente comentou já no outro podcast, que quando se trata, pelo menos nós 4, e quem Maria também, é licenciatura. E aí você não está com faculdade de matemática, faculdade de professor, de uma pessoa que está lidando com um monte de mais gente. Sim. Uma pessoa que está lidando com um monte de candango, que no máximo vai ter 18 anos, e a mente toda perdida ainda, toda não sei o quê, e você não vai ter ética com as pessoas, você vai... joga aí e se vira, sabe? Exatamente. É uma coisa muito complicada. Exatamente. Aí tem um negócio que eu chamo de universidade subliminar. Sabe o que é isso? Universidade subliminar? É o seguinte, a universidade que está na frente é aquela que te ensina o cálculo, que te ensina das disciplinas. Ok, é a aula que você te vê. Mas há uma universidade que fica em segundo plano, oculta, que é a seguinte, é um curso que forma professores e que basicamente, durante 4 anos, avalia todos os seus estudantes, basicamente apenas por prova. Verdade ou mentira? E aí, qual é a mensagem subliminar que a gente leva para um futuro professor que fica 4 anos numa universidade sendo avaliado apenas por meio de provas? Ele vai chegar na escola, ele vai fazer o quê? Vai avaliar mesmo. A pessoa fica até sem ideia. Vira uma cadeia. Uma coisa cadeia interminável. Uma coisa que eu achei muito interessante, a nossa professora de álgebra linear agora ela passou um projeto pra gente. A gente está tendo que desenvolver um projeto relacionado com álgebra linear. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Dentro da matemática, eu nunca tinha visto. Primeira matéria de matemática, assim, realmente a matéria, conteúdo de matemática, que a gente viu alguma coisa desse tipo, né? E é um projeto relacionado com a educação. Exato. Trabalhando BNCC, educação, matemática. Então, assim, eu acho que a gente precisa mais disso dentro da universidade para que o professor chegue lá na frente e não fique preso só naquele modelo de prova que a gente já sabe que não dá certo, que não avalia de fato ninguém. Então, eu acho que essas coisas são interessantes e mudar isso é uma coisa muito difícil. Porque, como vocês falaram, a matemática, o matemático até hoje tem esse negócio de, não, eu sou da matemática, eu sou isso aqui, e não mudo. Sim. Né? Então... E eu não tô nem aí pro meu aluno, eu quero que ele faça um resultado. Chega na minha prova, faça um resultado. Como tá esse aluno, não me importa. O que importa é ele saber fazer baixo e ali Pitágoras na hora da prova. Justamente. Uma coisa que falta muito, eu acho, é o professor parar e pensar qual é o impacto na vida desse aluno que eu tô fazendo? Exato. Qual o tamanho desse impacto? Será que ele vai lembrar de mim por ser o professor que fez ele colocar na cabeça uma fórmula que ele não vai usar para nada? Ou será que vai ser que eu vou ficar na cabeça dele como o professor que marcou ele, o professor que ensinou a ele a pensar, que ajudou ele a criar um senso crítico? Então, eu acho que isso está em falta. Exatamente. Justamente por conta dessa visão antiquada que a gente tem, que muita gente tem da matemática. Exatamente. Eu falo, teve um dia que eu falei, enfim, numa reunião que eu falei assim, a estrela da universidade, a estrela é o estudante, é a estudante. Ele e ela são as estrelas. Tudo que a gente faz é por vocês, nós servimos os estudantes. E quando eu falo servimos, ensino, servimos. Quando a gente faz pesquisa, a gente está servindo a comunidade, né? Uma comunidade que é fora da universidade, e também com a extensão, a mesma coisa. Mas quando a gente pensa em ensino, qual é o objetivo do ensino? É a aprendizagem. Não há metodologia de ensino que resista ou que sobreviva, que seja adequada, se ninguém aprende. Então não existe um professor bom que reprova uma turma inteira. Se um professor reprovou uma turma inteira, seja a disciplina que for, esse professor falhou de maneira retumbante. E isso é irrefutável, porque ele teve chance, durante 4 meses ele teve, ou ela teve, a chance de perceber o que estava acontecendo e poderia ter buscado alternativas inclusivas. Tem algo errado, não é possível uma turma
de 70 alunos, todos reprovarem. Diga lá, Everton. Não, porque você falou disso, eu lembrei de um caso do ensino médio, até gostei já com a Edu e Helena. Sim. Eu fiz técnico e tinha uma taxa chamada bioquímica, no segundo ano do ensino técnico. E aí, eram 120 alunos que faziam ela, todos os cursos faziam ela. E eram 120 alunos. 4 passaram e foi o recorde. Em 10 anos de colégio, 4 alunos passaram nessa matéria e foi o recorde na primeira prova. Pois é. E sempre foi a minha professora. E a gente fala, Mas a gente, gente vê também o oposto. Por exemplo, minha irmã estava me contando, a minha irmã também fez matemática, licenciatura. E ela estava me contando que quando ela estava fazendo alguma matéria, que agora eu esqueci qual foi um tempinho que a gente estava conversando, que o professor era muito bom, ele gostava de trazer, assim, uns assuntos diferentes, ficar, assim, não ficar dentro daquela coisa da apostila, né? Tentar fazer os alunos entenderem, trazer propostas, fazer eles pensarem. E por causa disso, a turma teve um desempenho muito bom na primeira prova. E o departamento foi para falar com ele. Falar que ele estava fazendo alguma coisa errada, que a prova dele estava muito fácil para os alunos estarem indo bem, e ele foi obrigado pelo departamento a fazer uma prova mais difícil na segunda, tipo, bem mais difícil. E ele foi falar assim, e ele deu uma prova num nível bom, tipo, difícil, só que os alunos aprenderam, e ele foi obrigado a pegar muito pesado na segunda só porque os alunos foram bem. E aí ele teve que falar pra turma, olha, desculpa, gente. Isso acontece. Eu não tenho escolha, eu não posso fazer. Eu fui obrigado a aplicar uma prova difícil para vocês. Não, e assim, até hoje, muitas vezes, olha, curso de cálculo bom mesmo é com não sei quem. Porque, ó, aquele ali, de 100 passam 2. Pois é. Agora, de onde que são curso bom? Pois gente, é, cara. Se de 100 passam 2, como é que é um curso bom? Isso é doentio. É E completamente... sabe o que é pior? E sabe o que é pior, queridos? É que esses 2 que passaram passariam de qualquer maneira, independentemente de ter professor ou não. Você tá entendendo? Ou seja, o que eu quero dizer é que aquilo que é usado para evidenciar a grandeza de um professor, além de ser assim, o seu maior fracasso, é aquilo que atesta a sua absoluta inutilidade, assim. É algo lamentável e triste, e que acontece em muitas universidades. O curso bom é aquele que é puxado. Não, assim, veja, cara, todo curso de cálculo é puxado. Não há abrir as pernas de cálculo. Abrir as pernas de uma prova, ou você passar todo mundo, isso é loucura. Isso não se faz. O que a gente busca fazer às vezes, né, e eu acho que tinha que ser sempre, é a gente ser compreensivo, entender e ter critérios de avaliação que não se encerram nas provas, que olham outras coisas também. Pô, tu ficar 4 meses com uma turma na tua frente, você marca a aula de dúvida, você marca a live, você marca um monte de coisa. A galera participa, entra, vem, tira dúvida, pergunta, engaja, se manifesta. Porra, tu fica 4 meses vendo a garotada toda. Pô, tu não vai saber avaliar quem trabalhou, quem tá sabendo, quem não tá. Você precisa de uma prova na quarta-feira, dia 17, 15 horas, para poder dizer quanto que o menino vai tirar no final. Sabe? Pelo amor de Deus. Então, assim, cara, eu fico muito indignado com isso. Então, cara, eu acredito num troço que um negócio chamado insubordinação criativa, que o pessoal fala isso. Eu sou um insubordinado, cara. Assim, eu não tipo, a gente tem que ter duas notas na UF. Tem que ter prova 1, prova 2. Eu mando as minhas provas, faço prova 1, prova 2, eu mando minha prova, tá aqui, tá no mesmo nível de todas as outras, todo mundo concorda que está, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Mas eu vou passar tarefa, eu vou passar projeto, eu vou passar trabalho de pesquisa, eu vou acompanhar, eu vou dar ponto de participação, de engajamento, de tudo. E isso vai se manifestar na nota de alguma maneira. E é isso. E eu vou dar a nota no final e pronto. Entende? E assim, e é isso. Entendeu? E
E eu acho que a gente, enquanto professor, a gente, cara, tem que dar o tapa na mesa, porque o sistema, ele por vezes ele é duro. Ele luta pelo status quo, ele luta pelo estado das coisas. As coisas são assim. Esse é o jeito de ser. Então, sabe, não pode. A gente tem que realmente levar isso daí muito, muito a sério. Eu acho que há muitos casos onde essa questão da avaliação não é levada a sério. Eu digo isso com muita tranquilidade, pelas coisas que eu já vi em muitas universidades, assim. Muitas mesmo. É fogo. E a avaliação, às vezes, é tão desumana que entra num caso que a gente até conversou a semana na aula, que, quando se for de avaliação do aluno, também tem a avaliação do colégio, né? Ainda mais estadual e tudo mais. E aí entra o caso de você divulgar para o aluno X, aluno Y, vai ter uma prova tipo o EMEP, ou tipo SAERJ, e não divulgar para o aluno W, porque o aluno W não tem um desempenho tão bom. Sim. Ou você não aceitar o aluno que não tem desempenho tão bom no seu colégio, para você sempre manter seu padrão alto, e aí você vai desumanizando ainda mais o sistema de ensino com forma completa. Não só materializada, o sistema de ensino todo se torna ainda mais desumano do que já é. Exatamente. Desumano e incapaz de reconhecer as diferenças de cada um. Ele é despersonalizado. A nossa escola está cada vez mais tornando-se despersonalizada. As ações de ensino, elas são despersonalizadas. Isso é muito triste. Isso muito induzido pela questão dos testes em larga escala. Fato. Então, essa coisa do teste em larga escala que busca dar feedback sobre o sistema é o que vem sendo usado para dizer que a qualidade em educação vem daí. Qualidade em educação é confundido com desempenho em teste. Então, toda a escola está se organizando, voltamos àquele assunto lá do início, para treinar os estudantes para terem um bom desempenho na prova, porque é isso que vai certificar uma eventual boa qualidade da educação. E isso é totalmente falso. Isso é totalmente falso. Mas existem tantas inteligências diferentes, tantas formas diferentes de avaliar elas, que um teste, uma prova, que o cara fica 12 anos para fazer igual ao Enem, não pode ser a única, sabe? Não tem como ser a única forma de se avaliar essa inteligência. Sim. Não, fora que o Enem, eu acho que é uma coisa que muita gente fala, mas particularmente eu acho o Enem um modelo muito complicado, porque você coloca alunos ali para resolverem 90 questões num dia, sendo que um deles ainda tem uma redação para ser feita. Então, assim, como que um aluno, ele, sabe, passa tanto... ele estudou isso a vida inteira, mas seguidas. Exatamente. Como é que ele coloca tudo isso numa prova? São 5 horas seguidas, 90 questões. Isso é completamente desumano. Alunos que deixam de comer nessa prova para não perder tempo de fazer questão. Né? Você está ali cronometrando mentalmente que ele tem 3 minutos para fazer cada questão e ele não pode perder tempo, ele não pode pensar, ele tem que ser uma máquina de resolver, porque se ele perde tempo pensando, você poderia estar resolvendo uma questão mais fácil, sabe? Então eu acho que... Começou a pensar, passa por questão, não pode nem pensar. Então, eu acho que isso é um problema muito grande. O que isso avalia? Isso avalia a capacidade de fazer questões ou isso avalia o ensino? Porque, para mim, isso só avalia a capacidade que uma pessoa tem de fazer questões. Uma coisa que eu sempre falo. Pega uma pessoa que é especializada em fazer questões para o Enem. Se por acaso cair uma questão que envolve raciocínio, que envolve uma lógica mais pesada, a pessoa não consegue fazer, ela entra em desespero e não consegue fazer. Isso é fato, né? Tipo assim, você vai ver aí, eu durante o meu ensino médio tive professores que passavam listas de 100 questões pra gente. E aí, mais pra frente, com outro professor, com uma matéria que era ali parecida, né? Uma matéria que é relacionada, caiu uma questão que a gente precisava ter um raciocínio muito grande e 2, 3 pessoas na turma de 30 conseguiu fazer. Sim. Então, como que fica isso? Pois é. Então, aí... realmente aprendeu? Como é que avalia isso? Sabe? É muito difícil.
Cara, e assim, tem uma coisa que eu preciso colocar, Eduardo, que você falou que é muito legal, cara, que é o seguinte: eu preciso incluir a importância, por isso, de nós divulgarmos uma outra visão de educação para o senso comum. O senso comum precisa entender que educação é outra coisa. E a gente precisa concentrar muitos esforços em, na verdade, educar o senso comum acerca do que seja a educação. Por quê? Pelo seguinte motivo: isso que o Eduardo falou de o meu professor passava 100 exercícios para mim. Cara, se os professores não passarem, os pais dos estudantes vão falar assim: olha, o meu filho vai fazer Enem ano que vem, em novembro. Ele não vai ralar, ele não vai fazer questão. Quer dizer, os próprios pais, os próprios estudantes, eles exigem e entendem que essa prática é a prática correta. Ou seja, eu já contei até para eles uma vez que minha irmã, dando aula ano passado para as crianças de Fundamental 1, estava ensinando divisão. E essa é uma matéria que, se não aprende direito, é uma das primeiras matérias que a gente vê os alunos levando a dificuldade para o resto da vida. Então, estava ensinando a ideia mesmo, sabe? Por questões diferentes, brincadeiras, uma coisa um pouco mais lenta, mas para eles interiorizarem que era divisão. E na hora, vários pais foram reclamar: mas cadê os exercícios de conta de armar? Meu filho não está armando conta, então ele não está aprendendo divisão. Cadê? Então isso está muito intrínseco na mente da sociedade. Exatamente. É aquilo, né? Para a gente mudar a educação, a gente precisa mudar as pessoas primeiro. Não adianta tentar. Esse é um esforço que vai muito além de só a gente. A gente fala, a gente tem que lutar por isso, mas a gente precisa unir forças com muita gente, porque vai muito além. Porque se a sociedade não muda, se a sociedade não perde essa visão que eles têm do ensino, a gente não consegue mudar a educação. Porque enquanto a gente tentar mudar, eles vão estar ali martelando na gente: não, mas você tem que fazer isso porque eles vão usar isso no vestibular. Sabe? Em contrapartida, você tem a gente contou sobre isso, né? Você tem uma política de educação que quer cada vez mais tornar a educação uma coisa voltada ao mercado de trabalho e voltada diretamente a fazer provas. Pois é. Toda ela é para essa... Fato. Isso é muito triste, muito... É realmente, cara, assim... Por isso que eu volto a falar, a questão da divulgação científica, a divulgação do senso comum é o grande desafio. Eu vejo, às vezes, eu fazia parte de um grupo, eu até saí de uma galera que participava do YouTube Edu, que é um grupo de educação dentro do YouTube, galera que tem vários canais de educação. Eu fazia parte de um grupo lá, e eles, preocupados, com quantos... Gente com 100 mil inscritos, com 3 milhões, gente com 2 milhões, com 1 milhão, com 700 mil. Pessoal, cara, e aí eu falava o seguinte, que a minha luta não era para ter mais inscrito. A minha luta final era para o canal acabar sem inscrito nenhum. E aí, não ser mais necessário, né? Exatamente. E aí o pessoal, como assim, cara? Como assim? Você tá maluco, cara? Então fecha o canal. Eu falei, não, porque o meu objetivo é falar de coisas que eu acho que são tão importantes e que eu espero que, se elas ganharem espaço no senso comum, talvez o meu canal seja desinteressante e fale assim: puxa vida, esse canal tá falando de uma coisa tão óbvia. Cara, eu ia ficar tão feliz que as pessoas achassem o meu canal um saco por ser redundante. E aí eu falo brincando isso, que a minha luta é pelo esquecimento e não pelo número de assinantes. Eu realmente faço esse canal meio que falando coisas com uma outra posição, que eu espero que se naturalize. Porque
pô, cara, é só respeito pelas pessoas e amor pelas pessoas e aproximação das pessoas. Eu sei lá, cara, eu sou meio utópico, meio sonhador, mas eu acho que, pô, não é possível. Uma hora a gente entra. Não é possível que as pessoas não queiram ver um conteúdo acolhedor, ou que fale, que as inclua. Não é possível, né? Eu vejo assim, tipo, meu Deus, como calcular a raiz de 17? Aí tem um cara assim, ó, sabe, no YouTube, com uma a thumbnail assim, com várias setas, né? Como calcular a raiz de 17? Aquele fundo colorido. Exatamente isso. Vem comigo. E aí, pá, vou dar um bizu, não sei o que, você fez não sei o que lá. E aí tem lá, cara, 3 milhões de views, 4 milhões de views. Eu falo assim, caraca. Ou seja, é uma demanda autêntica por esse tipo de conteúdo. O que eu acho maneiro, e assim, veja, eu não tô falando mal desse canal, desse colega não, por sinal, muito competente que faz esse tipo de vídeo, ele. Mas o que eu tô querendo dizer é o tipo de demanda que há, é real. Quer dizer, o que faz as pessoas buscarem o YouTube, por vezes, são pequenas demandas superficiais e rápidas e despersonalizadas. A pessoa entra lá, vê um vídeo de 3 minutos, resolve o problema dela e ela sai. Isso dá 40 milhões de views lá. E, cara, a gente tá ficando doente, cara, assim, de... Outro dia eu fiz um vídeo e a pessoa tava ouvindo o meu vídeo em 2x, cara, porque ela... Pô, cara, seu vídeo tem 4 minutos, não dá. Eu vou ver em 2x. Eu falei, oi? Caraca, a pessoa não conseguiu, por 4 minutos, tipo, sentar e olhar e ver um vídeo, sabe? Ela não conseguiu. Ela viu em 2x. Ah, adorei seu vídeo lindo. Adorei, vídeo lindo. Falei, caraca, cara. Tá todo mundo com uma pressa danada de quê, né? Enfim. Chegar a lugar nenhum. Pô, meu, que doido. É aquilo, né? A galera tá com uma pressa muito grande sem nenhum objetivo. Às vezes, muitas vezes sem nenhum objetivo. Correr atrás de nada. Correr atrás de nada. Isso não, só puxando um parênteses, mas não só no YouTube, né? Porque hoje em dia a gente tem. Você tem gente ouvindo áudio dos outros em 2x no WhatsApp. Será que não tem tempo pra ter uma conversa decente, uma conversa civilizada? Sabe? Eu acho isso um absurdo. Mas, enfim, é só um parênteses. Eu acho que isso tá muito intrínseco na nossa sociedade, né? De que qualquer minuto que a gente perde, já era. Eu tava pensando aqui, eu falei hoje mesmo, tipo, que ontem de manhã eu fui tomar a primeira dose da vacina. Por conta disso, foi muito... foi a segunda dose, quer dizer, foi muito legal, mas, tipo... Caramba, eu não consegui pegar o final da aula de cálculo e não consegui ver a aula de álgebra linear. E por conta disso, eu tô desde ontem, o dia inteiro assim, meu Deus, eu não vi aula, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, como se eu fosse culpada de ter tirado uma manhã pra me vacinar. Sabe? A gente tem muito essa coisa da procrastinação, parece que tudo, qualquer segundo perdido, a gente tá errado. E isso eu senti pesar muito em mim ontem, quando, caramba, eu fui vacinar, sabe? Um momento que vai valer pro resto da minha vida. Sim. Aí hoje eu porque eu tava mal da vacina, não consegui produzir de novo. Aí eu fiquei mal de novo e, poxa, eu tô mal um dia pra poder ficar protegida tanto tempo e eu tô me sentindo culpada por isso. Tipo, o imaginário que fica dentro da gente é muito doido. Isso, é verdade. Eu não lembro de quem é o livro, perdão, mas assim, o Helena tem várias referências maravilhosas, eu não consigo lembrar o nome dos caras. Mas é que a gente começou a ter a noção do segundo perdido e esquecer o segundo vivido. Era a frase dele, que assim, me marcou muito. A gente esquece de viver, tudo a gente tá já perdendo tempo, e não, a gente só tá vivendo o tempo, e esquece disso, de admirar esse tempo vivido, de ter a noção de, pô, igual ela falou, fui tomar a segunda dose. Ao invés de estar ali curtindo o momento, tomar a segunda dose, você fez isso, você tá pensando, pô, não assisti aula de cálculo. Olha, eu tô perdendo um tempo que... Sabe? E a gente, de novo, cai naquela questão de que isso é muito dentro da escola ainda, né? E
Isso no ensino médio, por exemplo, até como voltando ao assunto do Enem, se você perde tempo pensando na questão, aí é o fim do mundo. É, E, você assim, não pode passar mais 3 minutos. Pois é, e isso Você tudo tem- converge para aquele foco que a sociedade tem em formar pessoas que são mais eficientes, que fazem mais coisas em menos tempo, né? O modelo escolar, ele basicamente forma pessoas para serem eficientes. Hoje em dia a gente vê aí gente pesquisando forma de diminuir a quantidade de tempo que uma pessoa precisa dormir para ela poder produzir mais. Mas que produtividade é essa? É a famosa produtividade tóxica, né? Um termo que eu tenho ouvido muito. É um negócio que é completamente absurdo para mim. Completamente absurdo. Impregnado em todo lugar, até nas nossas metáforas. Como falar assim, pô, eu vou gastar o meu tempo não vale mais do que o seu. A gente fala, tempo é dinheiro, quer dizer, as metáforas sobre o tempo, sobre gastar tempo, sobre perder tempo, elas são sempre nesse sentido, em um sentido do consumo, algo ligado à competição, à produção. Eu estou investindo meu tempo nisso, quer dizer, você vê que todos os termos que a gente usa para o tempo são termos que estão muito assim, metaforicamente conectados a isso, exatamente. E isso, cara, é uma coisa que está tornando a gente doente, porque sabe, a gente não pode levar a vida desse jeito. A gente precisa realmente tentar substituir cooperação, quer dizer, substituir essa competição pela cooperação. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A escola precisa resistir a essas coisas, porque os pais cobram, não, porque é uma escola para líderes, para competição, para o mundo moderno, para o mundo do mercado de trabalho, o mundo competitivo. E esse mundo competitivo é uma falácia. Você vai entrar jovem, com os seus caninos bem desenvolvidos para trabalhar em um ambiente tóxico da empresa, e quando você tiver com 40 anos, você vai levar um chute no bumbum e você vai ter problemas com a sua vida se você ceder a isso, a esse discurso da liderança, da competição e tal. É o que a gente está cavando para a gente precisa mudar um pouco realmente esses encaminhamentos aí. Tá muito complicado o negócio. Mas falando já da mudança, já pegando esse gancho da última fala, eu acho que todos concordamos que a mudança de ensino, a mudança de perspectiva de ensino mais humano é um caminho, uma trilha. Na sua visão, Matias, o quão longe da chegada nós ainda estamos? Não passamos nem da largada ainda, já estamos quase no meio do caminho, ou a gente nem chegou ainda no grid, sabe, para botar o carrinho para partir? Olha, eu vejo assim, a gente está caminhando, eu vejo que a gente está ganhando espaço. Quando eu falo a gente, um grupo dentro, até no meio acadêmico mesmo, de pessoas que estão mais conectadas a um olhar mais inclusivo, a uma perspectiva acadêmica de pesquisa, de ciência, ligada a uma crítica pós-colonial. Então, isso é uma coisa, eu acho muito importante, que a gente está trazendo para a discussão na ciência. Isso começou em meados da década de 80, e eu acho que essa crítica pós-moderna, pós-colonial, ela é muito importante. Então tem muitos autores de currículo, muitos autores de avaliação, muitos autores trabalhando matemática em perspectiva antropológica, em perspectiva sociológica, em perspectiva política. Então isso é algo muito saudável, que eu acho que já penetrou muito no meio acadêmico. Isso vai ganhar, acho que, muita força. Então, assim, agora o senso comum ainda está muito refém daquela visão clássica da matemática da década de 70, aquela matemática do certo e do errado, matemática e exercício, sabe? Esses slogans podres que todo mundo já ouviu. Matemática e exercício. Mentira, não é. Se você quer aprender a fazer continha, aí pode até ser. Mas matemática não é isso. Tem a ver com ser crítico, tem a ver com refletir sobre conceitos.
E isso não é exercitar procedimentos, não é repetir, né? É romper, né? O exercício é o rompimento, não é a repetição, não é o enquadramento. Então, quer dizer, eu acho que a gente está indo, mas a gente ainda falta muito a galgar, principalmente no senso comum. Então eu volto a falar aquela pedra que eu estou cantando aqui desde que a gente começou, a importância da divulgação científica, a importância de nós alcançarmos o senso comum. Porque mudar o cientista, eu queria convencer o meu colega na universidade sobre uma visão mais inclusiva de matemática é uma coisa fácil. Porque o cara tá ouvindo palestra, discurso, tá vendo um monte de coisa sobre isso o dia inteiro. Mas, cara, eu chegar lá nas Barcas em Niterói, chegar aleatoriamente no meio da rua, e aí você, cara, você gosta de matemática? O que é matemática para você? E se eu quiser convencer esse cara que a matemática é cultural, eu vou conseguir? Vai ser muito difícil. Então eu digo assim, o senso comum é onde a gente precisa atuar. E a universidade ainda não entendeu isso. Ela não valoriza a divulgação científica. A divulgação científica feita na universidade é um vexame. É um vexame. Constrangedor, eu diria. A gente vê hoje jovens do YouTube fazendo divulgação científica. A universidade faz muito pouco. A gente vê hoje galera de YouTube indo dar entrevista no jornal. Entendeu? Então, assim, a universidade está falhando. Ela precisa trabalhar na sua comunicação e na comunicação com senso comum. Precisa. Essa é a coisa mais importante. E aí eu acho que se a gente conseguir isso, vai andar mais rápido. Uma coisa que eu vejo principalmente, eu acompanho muita gente, principalmente da astronomia, que estuda lá no Observatório do Valongo. Eles têm muitos canais no YouTube, Twitter, Instagram, etc., de divulgação científica dentro da astronomia, biologia também eu acompanho vários. São pessoas que têm a formação e que sabem do que estão falando e que conseguem traduzir isso para uma linguagem cotidiana. Né? O que eu sei, o pouquinho que eu sei de cada uma dessas áreas, eu aprendi grandemente por conta da divulgação científica, assim, que eles fazem sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de verba, sem nada. São eles porque eles gostam. E isso falta na matemática. Eu conheço uma pessoa que faz divulgação científica de matemática apenas. Então, assim, falta para poder mostrar que a matemática não é só senta aí e faz 50 exercícios. Não é só senta aí e aprende a fazer isso aqui de forma mecânica. Pois é. Sabe? E você, falta isso, falta muito. E você ainda é uma pessoa que ama estudar, porque a gente sabe disso, sabe? Nós somos aqui pessoas criadas na faculdade, acho que nós quatro aqui somos pessoas que adoramos pegar uma coisa, às vezes nem ligada à matemática mesmo, coisa aleatória pra ler, pra entender, pra estudar. O grande senso comum não teve nem, igual a gente falou, não aprendeu a gostar de estudar. Não foi passado a esse gosto pelo estudo. Porque até gostar de estudar é uma coisa que se é ensinada. E muitas vezes não se foi ensinada, só se foi jogada a vida inteira conteúdo para fazer o Enem. Pois é, tanto que quando você fala, eu gosto de estudar, todo mundo olha com um olhar de estranheza. Tipo, nossa, você gosta de estudar? Cadê a vontade de conhecer do povo? Eu acho que essa pergunta, muitos professores acabam não se fazendo. Cadê a vontade de conhecer que os meus alunos têm? Será que eu consigo passar isso para eles? Eu consigo passar para eles o amor ao estudo, a filosofia, o amor ao conhecimento? Pois é. Isso aí é que é o ponto. Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. Trabalhar muito, muito duro nisso. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. Por isso que os projetos de extensão na universidade são tão relevantes. Porque são eles que acabam fazendo isso. Quem carrega a divulgação científica para o senso comum é a extensão, não é a pesquisa. Isso eu falo, o dá licença comunica mais a pesquisa acadêmica para o senso comum do que a própria parte de pesquisa / pós-graduação. A parte de pós-graduação comunica a pesquisa para o meio acadêmico, para revistas especializadas. Para o senso comum, palestra aberta para a comunidade, vamos falar, como falou o Eduardo aí, numa linguagem
vamos... Não, isso daí não tem valor. Então a gente está nessa, a gente está patinando aí. Esse papel da história, não da matemática, né? Pois é. Infelizmente. Pois é. É um caminho longo que a gente tem que trilhar. E já puxando um gancho, né, para aqueles futuros professores de matemática, não só os que já estão na faculdade, mas aqueles que pensam em um dia ser professores, que estão aí se preparando para os seus Enem, vestibular, etc. Né? A gente sabe que ainda tem FUVEST, UERJ, um monte de vestibular por aí que está por vir. Professor, qual é a mensagem que você deixa, tanto pra gente, que já tá na faculdade, quanto pra essa galera que quer entrar, que quer seguir esse caminho de educar, não só de transformar em sabe, máquinas, mas esse caminho que a gente tá propondo aqui de educar realmente, de transformar a vida de alguém. Pô, maravilha. Obrigado, Eduardo, super pergunta. Na verdade, a mensagem que eu deixo é a seguinte: daqui a 30 anos, o que vocês vão ter na vida de vocês é, antes de acordar, você acordou, antes de botar o pé no chão, você vai ter o sentimento que você tem, tipo, pô, tô indo trabalhar, tô indo fazer uma coisa que eu gosto, antes de botar o pé no chão. E o que eu quero dizer com isso é que a importância de vocês buscarem aquilo que vocês amam e aquilo que vocês acreditam, que vocês persigam isso de uma maneira assim incansável e façam a diferença e mudem e alcancem isso que a gente está precisando, porque a universidade, ela não está preparada ainda para essa outra visão, ela ainda reluta, ela ainda patina em vários pontos. Então a gente vê muita evasão de estudantes que entram na universidade, a evasão é brutal, tipo no primeiro período, tipo metade assim, às vezes. Isso não falo da UF não, falo de modo geral. Os estudantes saem e eles saem achando que fizeram a escolha errada, porque eles não entenderam nada, eles foram massacrados, eles iam bem em matemática na escola, mas agora não. E eles se deixam abater por isso e eles rompem, eles perdem a fé de que aquilo é de fato o que eles querem e eles desistem. Então o que eu falo é: não desistam, insistam, persistam. Se você ama matemática, ama ensinar, ama matemática pura, se você ama licenciatura, quer ser professor, permaneça e lute para que você possa, daqui a 30 anos, você amanhecer feliz porque está indo dar aula. A coisa que eu mais amo fazer na vida é dar aula, cara, e tocar minha bateria. São as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Então, quando eu sei que eu vou fazer isso, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô deprimido, às vezes eu tô cansado, mas, cara, quando eu tô com vocês aqui, pô, me dá um tesão, cara. Eu fico tão feliz, eu fico tão renovado, eu fico tão, pô, reforçado, cara, por esse amor que eu vivo por meio de vocês. Então, assim, isso é muito bom e valorizem isso. Não acreditem num professor que fala que talvez você não tenha jeito para matemática porque você tirou 2 numa prova de geometria analítica. Você tirou 2? Ih, rapaz, aí, ó, de repente você tem que fazer direito. Tem professor que fala essas barbaridades, sabe? Não acreditem nessas pessoas. Se você tirou 2 e você ama, manda a brasa, vamos estudar. Me chama, cara. Me chama. A gente estuda lá. Eu ajudo. Pergunta aí. Vamos lá. Eu dou um get-get aí. A gente tenta entender isso daí junto, mas você não vai desistir. Porque se é isso que você ama. Porque eu falo pra você o seguinte: se você só tirasse 10 em matemática, se vocês aí que estão me ouvindo só tirassem 9, 9,5 e 10 em matemática, mas secretamente desejassem ser músicos ou advogados, eu ia falar para vocês largarem matemática e correrem atrás do sonho de vocês.
porque nenhum 10 deve fazer vocês ficarem fazendo algo que vocês não amam. Da mesma forma que nenhum 2 vai impedir vocês de fazerem o que vocês amam. Então persistam. A pergunta é: o nome do seu sonho é o mesmo nome do que você faz? Se sim, tô contigo, vai à luta. Se não, pensa, porque o que move a gente nesse mundo é o amor pelo que a gente faz. Depois de um tempo, não é o dinheiro, não é o salário, não é o poder, não é o amor pelo que a gente faz. Então, preservem isso. Essa é a mensagem que eu dou, que é a essência da humanidade. É o propósito. Que você perceba o seu propósito e você se conecte a ele. É isso aí. Uma coisa que a gente não falou no início foi graças a esse ser humano aqui que a gente se juntou para fazer o podcast, que é a matéria dele, que a gente começou. E a gente teve a noção de fazer uma matemática mais fora da sala de aula também, de conversar sobre matemática na sala de aula, foi no aula dele também. Então, assim, a gente acha que, falamos muita coisa. O que? Você tá apontando você mesmo aqui? Tentando apontar pra ele, só que esse negócio espelhado eu ainda não aprendi. É o contrário. Não aprendi aí. Então, ele aqui, ó. Eu acho que a gente falou bastante. Foi show, cara. Foi show de bola. Eu adorei estar com vocês aí. Agradeço muito, cara. Muito obrigado, Eduardo, Helena, Everton. Delícia, cara, tá aqui. Papo Nossa, a gente agradece. A gente Foi muito bom. Sim. A gente agradece muito, professor. Segredos aqui, no backstage. A cada 5 minutos, um de nós mandava mensagem pro outro. Gente, que vontade disso aqui durar pra sempre. Como que faz pra isso aqui ser sempre? Porque tá muito bom. Nossa, cada vez que abria a boca, a gente ficava, pode falar mais, pode continuar. Tamo junto. Foi muito bom pra gente também. Foi muito bom receber o Senhor. Foi um dos episódios mais incríveis de ser gravados. Acho que eu falo por todos nós. Com Obrigado, certeza. querida. Obrigado, Super Eduardo. Valeu, Everton também. Obrigado pelo carinho. Tamo junto aí. Agora e assim, na UF a gente continua aí junto, né? Para ir um tempão e mesmo que eu não seja professor de vocês, e quem está ouvindo também, se eu não fosse professor, eu sou professor da universidade, manda um e-mail para mim, tá querendo conversar, tá querendo, tamo junto, vamos lá, vamos mandar brasa. É isso aí. Beleza? Falou, o Everton caiu, tá com O Everton caiu. O Everton caiu, acontece. O net dele tá pegando ele hoje aí. Tentaram sabotar a gente. Não, que nada. Ninguém barra a gente, não. Isso aí. Vamos mandar brasa. Mas acho que hoje foi muito legal, né? Muito produtivo. Demais. Todos aqui muito felizes de estarmos aqui. Esse episódio deve estar no ar provavelmente na segunda. Então você já deve estar ouvindo isso. Deve ser na segunda. A partir desse episódio, a gente vai ter uma programação um pouco diferente. Acho que a gente vai começar a se adaptar. As postagens vão ser um pouco menos frequentes. A gente não vai conseguir gravar 3 episódios por semana, como a gente deu uma força para fazer, por exemplo, semana passada. Mas isso aqui foi tão bom pra gente. A gente se aproximou tanto, criou uma conexão aí, mesmo nessa pandemia maluca, que a gente não vai desistir, a gente vai continuar, mesmo que não com tanta frequência. Então, já avisando vocês que a partir do próximo episódio vai começar a ser, a partir desse, né? A partir do próximo já não vai ser tão frequente. O próximo já pode demorar um pouquinho mais para chegar, mas vai chegar. Vai chegar, isso que importa. Show de bola. Maravilha, tamo junto, galera. Valeu, então, brigadão aí. Vamos nessa. Então, vamos lá. Tamo junto. Tchau, gente. Tchau.